Salve, salve, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, Paiter, o Leigo na área. Estamos aqui diretamente do dia sexta-feira, 1º de 7 de 2022, às 13 horas e 34 minutos, com alguns segundos, conforme você vê no horário atrás de mim. 13 horas e 35 minutos agora. Certo? Vídeo anterior, fiz a leitura, eu acho que o vídeo anterior eu fiz a leitura do capítulo 3 de Gênesis, né? Agora eu quero tecer alguns comentários sobre ele, não explicações, né? Porque, como eu costumo dizer, no meu presente atual, sendo meu presente atual dia 1º de 7 de 2022, eu ainda não tenho nenhum tipo de faculdade, nenhum conhecimento aprofundado sobre o hebraico com o qual a Bíblia foi escrita, nem o hebraico, nem o grego. Então, como eu disse no começo, Paiter, o leigo, certo? Então tenham isso em mente quando vocês forem assistir a esse vídeo, certo? Gostaria de ter um conhecimento muito mais amplo do que eu tenho, mas é importante a gente ir para a guerra com o que a gente tem, né? Se no decorrer da batalha a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando, é excelente. Mas a gente precisa começar, a gente precisa dar um start, um pontapé inicial com as armas que nós temos no momento, certo? Mesmo não sendo tão afiadas, mesmo não sendo tão boas, se nós temos alguma arma, vamos fazer usufruto dela, ok? Então vamos lá, vamos começar a tecer alguns comentários, né? Eu acho que os comentários mais pesados estavam mesmo para capítulo 1 e para o capítulo 2. É claro que tem muita coisa que a gente vai ver aqui durante o capítulo 3, mas eu acredito que vão ser comentários um pouco mais superficiais, vamos dizer assim. Eu acho que eu vou conseguir dar continuidade em menos vídeos, certo? Só do capítulo 1, eu acho que tem uns 6 ou 7 vídeos de comentários só do capítulo 1. E do capítulo 2 tem um pouco menos. Então eu acho que do capítulo 3 para frente vai ter um pouco menos de comentários a respeito. Tá, vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, a queda do homem. Versículo 1. Ora, a serpente... Deus do céu. Eu fiz uma alteração de voz durante a leitura da Bíblia, principalmente no que diz respeito à fala da mulher. Na primeira, que eu li ali do fruto das árvores do jardim podemos comer, eu não sei o que aconteceu. A voz, eu acho que desafinou e acabou continuando desafinado até o final. Daí lá depois no versículo 13, a serpente me enganou e eu comi, eu percebi que a minha voz tinha desafinado no versículo 2 e no versículo 3. Então no versículo 13 eu coloquei a voz desafinada. No começo ali não foi proposital, mas acabou que no versículo 13 foi proposital, sim. Eu não tinha parado para pensar em colocar uma voz um pouco mais aguda assim. Não tinha parado para pensar nisso, não. É claro, na parte em que nós temos Deus, o próprio Deus falando, eu tento colocar uma voz um pouco mais impostada. Tento fazer sim uma impostação de voz, porque é o próprio Deus falando ali, né? E a voz do Senhor é como a voz de muitas águas, é como a voz de trovão, né? E uma voz mais potente, é claro, me faz falta uma voz mais potente, né? Ainda mais que eu tô um pouco, eu não vou dizer gripado, mas eu resfriado talvez um pouco.
Eu vou ligar a luz ali, eu já volto. Espera aí só um pouquinho. Aí, voltando. Você consegue ver aqui pelo relógio o tanto de tempo que levou essa pausazinha. Tá, então vamos lá. Né? Então, foi sem querer e depois foi querendo, foi sem querer querendo. Tá. Vamos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová, Deus, tinha feito. O que isso significa? No meu ponto de vista, tá? Lembrando, Paiter leigo aqui, tá? Mas é bom a gente... Eu acho que é interessante a gente conversar, por mais que a gente não tenha um amplo conhecimento, né? É por isso que eu sempre reforço. Não quer dar like? Não precisa. Não quer se inscrever? Não precisa. Quer dizer, precisa na verdade, né? Mas é extremamente importante tecer comentários. Tá? Deixa aí teu comentário no final do vídeo, que daí a gente consegue conversar, a gente consegue ter uma conversa sobre tudo isso que está sendo falado aqui, tá? Era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Jeová, Deus, tinha feito. O que isso significa? Significa que todos os animais têm uma tendência natural a serem astutos, a usarem de estultícia. Eu nem sei se essa palavra existe, mas eu acredito que exista. Até porque, conforme a gente viu ali, os animais não necessariamente são dotados de alma, eles agem por impulso. É claro que eles têm um certo nível de intelecto, de pensamento, né? Mas não a ponto de chegarem a nível de ser humano, né? Porque é aquela, bateu fome, o animal vai sair caçar, né? Assim como o ser humano também, né? Só que o que acontece? Acontece que o ser humano, ele sabe que se ele plantar, ele vai ter o que colher, né? Os animais não chegam a ter esse nível de intelecto, certo? O que acontece, vou citar um exemplo. A arara azul, que infelizmente está severamente ameaçada de extinção, se é que já não está extinta, né? A arara azul se alimenta de pinhão, certo? Então o que acontece? Ela vai comer o pinhão. Eu não tenho bem certeza quanto a isso, tá? Eu vou chutar aqui que ela coma pinhão, tá? É um dos alimentos... Enfim, os pássaros em geral, vamos colocar assim. Os pássaros em geral comem alimentos, comem frutas como alimentos, né? E vamos dizer que um pássaro vai comer uma uva. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela uva e vai tentar comer. De repente ele sente uma mexida assim na parreira, né, que é a árvore que dá a uva. É parreira? Eu acho que é parreira. Ele sente uma mexida e percebe que uma serpente vai tentar dar o bote. O que ele vai fazer? Ele vai sair voando, certo? Então ele vai, talvez sem querer, ele vai acabar deixando a uva cair no chão. Aquela uva vai frutificar e dali vai nascer um outro pé de uva, uma outra parreira. Existem alguns animais que, quando se sentem ameaçados assim, eles vão a algum lugar específico e enterram essa fruta ou esse fruto, né? Então, a partir do momento que eles enterraram esse fruto, eles vão para um lugar onde eles possam se proteger, certo? Passado o perigo, eles
se eles conseguirem se lembrar, eles vão voltar para o lugar onde eles enterraram ou onde eles soltaram o fruto. Pode acontecer de eles chegarem lá e o fruto já não estar mais lá porque algum outro animal pegou? Sim. Eles terem lembrança significa que eles têm um nível de intelecto semelhante ao intelecto do homem? Não. Vejamos, por exemplo, a questão da tartaruga, a tartaruga marinha. Ela sabe qual foi a praia onde ela nasceu. Dizem que elefante tem uma boa memória, né? Eu acredito que a tartaruga marinha tenha uma memória melhor que a memória do elefante. Porque a partir do momento que ela nasce, que ela sai da areia, ela já sabe qual é o lugar da praia onde ela nasceu. Até quase a posição exata do nascimento dela. Certo? E daí ela vai chegar até a água, e quando ela chega na água, ela está no seu ambiente natural, vamos dizer assim. O que acontece? Por que eu citei a tartaruga como exemplo? Por que eu citei a tartaruga como exemplo? Porque a tartaruga mal nasce e já sabe, sei lá, uns 6, 7 anos depois, ela sabe exatamente a praia onde ela nasceu e quase a posição exata de onde ela, da parte da areia de onde ela saiu. E ela volta na praia de onde ela nasceu para pôr ali os seus ovos, a sua própria ninhada. Certo? Eu não tenho certeza se isso muda conforme o passar do tempo, sei lá, de repente aquela parte da praia tá submersa, né? A maré encheu e ela não consegue mais acesso a essa parte específica da praia, então ela precisa mudar o local de desova. Então ela vai tentar procurar uma parte da praia que seja mais próxima possível da parte onde ela nasceu. Se não tiver disponível uma parte ali, ela vai tentar procurar um outro lugar, com certeza, com certo grau de certeza, não vou colocar com certeza, mas com certo grau de certeza ela vai procurar um outro lugar para poder pôr os seus ovos. Né? Aí ela vai acabar mudando o local da ninhada da próxima geração. Né? Então, a próxima geração que nascer não vai nascer necessariamente onde ela própria nasceu. Né? Então, a primeira ninhada dela vai nascer numa praia diferente. A próxima ninhada que nascer nessa praia diferente, muito provavelmente vai vir pôr os ovos nesse local diferente, nessa praia diferente, né? Que foi a praia onde essa próxima ninhada nasceu. Né? Isso significa que a tartaruga tenha um certo nível de intelecto? Não necessariamente. Só significa que a tartaruga tem uma boa memória, se é que pode-se dizer isso. Eu não tenho bem certeza como é o funcionamento desse processo de chegar até a praia onde nasceu, né? Eu acho que eu posso chamar de memória, né? É claro, se tem algum biólogo assistindo esse vídeo aqui, por gentileza, deixa nos comentários uma forma melhor de se expressar em relação a isso. Né? Enfim, todos os animais têm um certo nível de estultícia. Né? Seu aparelho está superaquecendo. Estou gravando em 4K 60, né? Mas eu vou continuar gravando aqui até onde der. Não está com bateria baixa, pelo menos até o momento não. Então, o que eu estava falando sobre os animais usarem de estultícia, né? Serem astutos. Alguns animais são mais astutos que outros. A gente pode ver o exemplo da hiena, né? Se tem uma hiena só e um ou dois leões, ou uma ou duas leoas, essa hiena só ela não vai nem chegar perto. Mas se tem um bando de hienas,
uma matilha de hienas, porque hiena é um certo... tem espécies, são espécies diferentes, mas são da mesma ordem, né? Se eu não me engano, dos cachorros. Então não sei se dá pra usar o termo matilha também para hienas. Oxi. Ah, tá. A Edna chegou. A Edna chegou. Tá. Não sei se dá pra usar matilha também para hienas, né? Mas se tem um... Eu vou usar o termo bando, tá? Não sei se é o termo certo. Mas se tem um bando de hienas e tem um ou dois leões comendo ali a carcaça, ou uma ou duas leoas, eu acho que com leoa as hienas não vão se atrever tanto, mas com o leão eu acho que é mais certo que as hienas vão se atrever e vão conseguir expulsar um ou dois leões. É claro, se tiver um bando de leões ali, as hienas não vão chegar tanto assim. Mas se tiver um só ou dois só, eu acho que é mais certo que as hienas vão conseguir vencer os leões. Né? Por mais que o leão seja o rei das feras, né? Por mais que tenha essa fama, né? Se tiver um bando de hienas ali, eu acredito que esse bando de hienas consegue expulsar o leão dali, né? Porque a união não faz apenas açúcar, faz também a força, não é? É que tem um açúcar chamado União aqui na região onde a gente mora. Aqui é Pontal do Paraná, tá? Então sempre tem essa piadinha. Todos os animais têm seu nível de estultícia, todos os animais são astutos até certo nível, mas o animal mais astuto, segundo a Bíblia, é a serpente. Tá? Que o Senhor Jeová Deus tinha feito. A serpente disse à mulher: animais falam? Eu acredito que antes da queda do homem, o homem podia sim se comunicar com os animais, certo? De forma que os animais entendem o homem até hoje, e o homem também conseguia entender os animais. Eu vou dar um exemplo muito, talvez pífio, talvez bom. É você que vai julgar se o exemplo é bom ou não. Quando o gato mia para você e ele chega perto do pote de ração e você vê que o pote de ração está vazio, você tecnicamente entendeu o que o gato está querendo dizer para você. Tipo, tô com fome, você não vai colocar comida para eu comer? Você vai deixar eu morrer de fome? Aí você, o que você faz? Você vai lá, pega a ração e coloca no pote pro gato comer. Então o gato vai lá e come, né? Ou, de repente, o gato não come a comida. Você coloca a comida no pote lá e ele fica olhando para você. Você para pra pensar, poxa, se ele não comeu a comida, ele provavelmente tá com sede. Então você vai lá e coloca a água para ele vai lá e toma a água, né? É um nível de entendimento muito pífio, mas ainda assim é, de certa forma, um nível de entendimento. Quando o gato chega para você e ele mia de um jeito diferente, você sabe que você pega ele no colo e você faz um carinho nele, ele fica ali com você, né? E se é um miado um pouco diferente, você sabe que o gato tá naqueles dias e deixa o gato para fora de casa, né? Porque senão ele vai fazer um escarcéu dentro da própria casa. Isso é um certo tipo de linguagem muito primordial que a gente consegue entender nos gatos, né? Mas eu acredito que antes da queda do homem, o ser humano conseguia se comunicar a um nível até um pouco melhor com os animais, né?
É claro, os animais foram feitos com um nível de intelecto muito menor do que o homem. Então, essa comunicação entre o homem e os animais, e entre os animais e o homem, era ainda assim muito pífia. Mas era melhor a comunicação antes do que a comunicação é hoje em dia. Isso eu acredito. Tá? Então, aqui quando fala que a serpente disse à mulher, a gente tem aqui um caso claro, clássico de possessão demoníaca, né? Porque por mais astuta que fosse a serpente não teria esse nível tão intenso de intelecto a ponto de jogar todas essas setas na mulher e a mulher cair. E a gente vai entender que é um certo nível de possessão demoníaca, principalmente pelo que a gente lê depois lá em Apocalipse, capítulo 18, capítulo 22, capítulo 21, capítulo 19. Capítulo 18. Eu vou dar uma pausa aqui até eu conseguir achar, daí depois eu despauso, tá? Achei. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 mesmo em diante. Vi um anjo descer do céu, tendo ele a chave do grande abismo e uma grande cadeia em sua mão. O anjo, se apoderou do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Tá? Prestem atenção a uma coisa. O nome Lúcifer não é mencionado aqui. O nome diabo e o nome Satanás são mencionados. Tá? Porque se Lúcifer fosse um nome e fosse o nome do Satanás, teria aqui, né? Ele se apoderou de Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Mas não é assim que fala. Diz só o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. E o amarrou por 1000 anos. Tá? E versículo 3. E o lançou no abismo e o fechou. Depois pôs selo em cima do abismo para que não seduzisse mais as nações até se cumprirem os 1000 anos. Depois é necessário que seja solto, mas por pouco tempo, por pouco cronos. Tá? Então a gente vê aqui que a serpente, a antiga serpente, foi tão bem alimentada que hoje em dia ela é o dragão, né? Ou seja, o poderio de Satanás aumentou com o passar do tempo. Porque o ser humano, o ser humano, no caso o homem e a mulher, deram muito poder a Satanás. É bom deixar claro, né? Vai ter gente aí, não, mas todo o poder pertence a Deus. Satanás é um lascado, é um derrotado. Sim. Mas ele ainda não foi preso, certo? Ele ainda está solta por toda a terra, né? Assim como no livro de Jó vai descrever, né? Satanás de onde vem? De rodear toda a terra e de passear pela terra. Então ele ainda está por aqui, certo? Ele ainda está tentando os santos para deixarem de viver em santidade. E ele ainda está à procura de mais almas para arrecadar, né?
para poder levar consigo. Então, é por isso que eu acredito que a questão aqui seja uma possessão demoníaca. A serpente já era astuta o suficiente para poder suportar uma possessão demoníaca tão intensa como essa. Tá? A serpente disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que isso quer dizer? Quer dizer que Satanás sabia que não era isso. Tá? Ele fez uma pegadinha para a mulher. É como se Satanás tivesse falado: Deus falou para não comer nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que Deus falou? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí o que a mulher também, mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Cara, vou fazer uma pausa aqui. É aquela. Por que a mulher não se espantou de ouvir uma cobra falando com ela, uma serpente falando com ela? Né? Exatamente por causa do que eu já expliquei anteriormente. Eu acredito que o ser humano tinha um certo nível de comunicação com os animais. E a mulher estava num dia assim, sabe, meio desapercebida, né? E a serpente chegou para ela, teve um certo nível de comunicação um pouco mais intenso, né? E a mulher nem se deu conta desse tipo de coisa. Dessa argumentação mais intensa, mais intrínseca, né? Mais intensa, eu acho que é a palavra certa. Por isso que a mulher respondeu para a serpente como se fosse algo natural, né? Já tem um certo nível de contato com os outros animais, inclusive com a serpente. Eu vou responder ela aqui. Foi mais ou menos o que aconteceu. É claro, hoje em dia... é importante deixar claro o seguinte. Existem casos de possessão demoníaca, em que o animal fala e o ser humano entende claramente. Mas existem também casos de possessão celeste. O próprio Espírito Santo domina o animal e fala através da boca do animal e o ser humano entende. Exemplo: Bruno, isso que você falou é heresia. Vamos lá para Números. É Números mesmo? Não é Josué, será? Deuteronômio. Números 23? Talvez. 25. 22. Números 22. Números 22, do versículo 27 em diante. Não. Números capítulo 22, do versículo 24 em diante. Mas o anjo do Senhor Jeová deteve-se numa viela dos vinhedos com uma sebe de um lado e de outro. Eu não sei o que é sebe, tá? E quando a jumenta viu o anjo do Senhor Jeová, encostou-se contra uma das cercas,
prendendo o pé de Balaão, que, indignado, espancou a jumenta novamente. O anjo do Senhor Jeová avançou um pouco mais e se posicionou em um lugar tão estreito que não permitia desvio, nem para a direita, nem para a esquerda. E, quando a jumenta tornou a ver o anjo do Senhor Jeová, deitou-se sobre Balaão. E Balaão, enfurecido, fustigava ainda mais com um bastão. Então, o Senhor Jeová abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu para que me castigues 3 vezes? E respondeu Balaão. Cara, Balaão tava tão nervoso também que... E Balaão respondeu à jumenta: por que zombaste de mim? Se tivesse uma espada na mão, agora mesmo te mataria. E a jumenta replicou a Balaão: não sou acaso a tua jumenta em que sempre cavalgaste até hoje? Porventura, tem sido o meu costume fazer-te tal coisa semelhante? Balaão respondeu: não. Então o Senhor Jeová abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor no caminho com a espada desembainhada na mão. Pelo que prostrou-se e adorou com o rosto em terra. E o anjo do Senhor Jeová lhe falou, dizendo: por que castigaste já 3 vezes a tua jumenta? Porque eu saí ao teu encontro para te impedir, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu e desviou-se de diante de mim já 3 vezes. Na verdade, se ela não tivesse se desviado, eu agora te haveria matado e a deixaria viva. Então, existem casos de possessão demoníaca, onde o próprio Satanás pode usar de um animal para tentar alguém, mas quando Deus ordena, até a jumenta fala com o homem. A gente vê aqui um exemplo claro desse tipo de coisa acontecendo. Algumas pessoas vão dizer que isso é uma ilustração, né? Algumas pessoas vão dizer que não houve uma comunicação verbal direta entre a jumenta e o homem, e entre o homem e a jumenta. Eu acredito que tenha havido sim essa comunicação verbal direta, né? Então a gente vê aqui que a Eva estava muito, muito distraída e teve uma comunicação com a serpente, e Balaão estava tão furioso, tão nervoso, que nem percebeu a loucura que estava acontecendo ali, de a própria jumenta falar com ele, né? Aí o que a mulher respondeu? Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis nele, para que não morrais. Na verdade, aqui foi um engano crasso, foi um erro crasso de Eva. Por quê? Vamos voltar ali para Gênesis capítulo 2. Versículo 9. E o Senhor Jeová, Deus, fez brotar da terra toda a qualidade de árvore agradável à vista e boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vamos pular lá para Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Impôs o Senhor Jeová, Deus ao homem, um preceito, dizendo: de toda a árvore do jardim poderás comer, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, a morte experimentarás.
Você vê aqui que Deus não falou da árvore da vida. Então o homem poderia sim comer da árvore da vida. Mas ele decidiu não comer da árvore da vida e nem da árvore do conhecimento do bem e do mal, por um certo período de tempo. Né? Só que o que acontece? Acontece que a Bíblia não relata onde a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. Só fala da... Eu acho que eu vou ter que encerrar por aqui o vídeo. Tá? Então a gente comentou sobre Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2 e um pedacinho do 3. Tá? Só completando a linha de raciocínio, a Bíblia não relata qual era a posição onde a árvore do conhecimento do bem e do mal estava. Mas fala da árvore da vida. E a árvore da vida estava no meio do jardim, não a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, da árvore que estava no meio do jardim, eles podiam sim comer. Por isso que eu digo que foi um erro crasso aqui de Eva ter mencionado sobre a árvore que estava no meio do jardim. Tá? Então no próximo vídeo a gente já comenta sobre, a gente termina de tecer alguns comentários sobre Gênesis capítulo 3, versículo 3 e já passa para o versículo 4 também, ok? Até a próxima e falou!